Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia. Hoje nós vamos falar sobre memórias e símbolos e como esse assunto é importante no nosso dia a dia. Mas antes, vamos separar o nosso material? Hoje nós vamos precisar de caderno, lápis grafite e lápis de cor. Eu aguardo. Tudo pronto? Então vamos organizar os dados de hoje no nosso caderno. A data de hoje, aula 33, revisão de memórias e símbolos, ensino religioso. Eu aguardo.
agora nós vamos lembrar um pouquinho do que falamos na aula passada. Falamos sobre o eu, a família e o ambiente de convivência. Convivência, vocês lembram o que significa essa palavra? É o relacionamento que acontece entre os indivíduos que vivem no mesmo grupo. Nós falamos do primeiro grupo de convivência que nós temos já logo ao nascer, a nossa família. Nós falamos das regras de convivência. Para vivermos bem, precisamos ter regras entre nós. Os espaços de convivências, que tem os religiosos e os não religiosos. Os religiosos, nós nos encontramos para ter uma experiência com o sagrado. E os não religiosos são locais onde nós encontramos as pessoas para lazer, para uma conversa, para aprender. Lembra que nós citamos alguns lugares não religiosos? O shopping, a escola, o supermercado, uma lanchonete, parques e até a casa dos nossos amigos. E dos lugares sagrados, nós estudamos vários lugares, inclusive o que nós vamos fazer lá. Nos locais sagrados, nós podemos fazer orações, estudo dos livros sagrados, participar de cerimônias, celebrações, meditar, aquele momento que a gente tem só nosso, que nós pensamos tudo que está dentro da gente. Enfim, a gente vai buscar a espiritualidade, aqueles sentimentos internos de cada um. São lugares cheios de significado e conhecê-los nos ajuda a entender a importância desse local para os fiéis dessa religião. E assim nós podemos respeitar todos esses lugares. Nós vimos vários lugares sagrados de Curitiba e nós estudamos, inclusive, o que as religiões dizem sobre o que é necessário para se ter uma boa convivência. Então, antes de nós começarmos o assunto de hoje, nós vamos fazer uma atividade para lembrar um pouquinho de quais são os princípios que as religiões falam ser importantes para a boa convivência. Vejam lá na tela. De acordo com as religiões que conhecemos, quais princípios não contribuem para uma boa convivência? De todas essas palavras aí embaixo, você vai ver qual delas não são princípios que ajudam a vivermos melhor uns com os outros. O diálogo, a desobediência, o respeito aos ancestrais, mentiras, caridade, relação com o planeta. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho quais são os que não colaboram com uma boa convivência.
Vamos para a resposta? Quais são os princípios que não contribuem para uma boa convivência? O diálogo. O diálogo é muito importante, né, crianças? Conversar é a melhor coisa para uma convivência. A desobediência, com certeza que não, né, crianças? Se eu desobedecer as ordens, as regras de convivência, eu não vou conseguir ter uma boa convivência entre as pessoas que vivem comigo. Respeito aos ancestrais, muito importante. Respeitar as pessoas mais velhas e que vieram antes trazendo as nossas tradições é importantíssimo. Mentiras, nunca, né, crianças? Mentiras nunca vão ajudar em nenhum tipo de relacionamento. Nunca vai ser bem-vindo. A caridade, que é ajudar as pessoas, com certeza. E a relação com o planeta? Claro, se eu me preocupar com a relação do local onde eu vivo, é claro que eu vou respeitar e vou conseguir viver melhor. Muito bem, crianças. Então, vamos para o nosso assunto de hoje? Memórias e símbolos. 2 palavras, prof? 2. Então, vamos ver a primeira, memórias. O que são memórias? São lembranças que nós temos de algum momento ou de alguém, que geralmente é ativada através de um objeto ou de uma vivência que nós tivemos na nossa vida. Se vocês prestarem atenção nos objetos que vocês têm na sua casa, vocês vão encontrar algo que com certeza vai fazer vocês lembrarem de alguém ou de alguma coisa. Um objeto, uma foto, um livro, um filme. Todos esses elementos podem trazer lembranças e significados pessoais diferentes de uma pessoa para outra. Pessoais aonde só você entenda e outras pessoas olhem com os outros olhos. A representação desses objetos, ela muda conforme a vivência de cada um. E eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. O primeiro elemento que eu trouxe foi a fotografia. Nos dias atuais, nós podemos tirar várias fotografias, mas antigamente não era tão fácil assim. Mas ela continua nos trazendo a mesma representatividade, ou seja, a lembrança daquele momento. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem uma foto da minha mãe. A minha mãe, ela tem 87 anos. E olha só a foto de quando ela era bem novinha. Viram? Quem olha para essa foto percebe que é uma foto antiga e que representa a juventude de alguém que hoje é mais velho. Mas para ela, essa foto tem outro significado. Ela lembra de momentos de quando ela tinha essa idade e como era a sua vida. E sabe o que eu trouxe para vocês? Também algumas fotografias da Prof. Andréia. Olha só como era a Prof. Andréia quando eu estava na educação infantil. Eu lembro de cada um desses momentos, de cada foto tirada. Essa foto para mim traz memórias diferentes do que para as pessoas que hoje olham e que serve somente para eu mostrar como era quando eu era menor. Todas essas fotografias trazem muitas lembranças, principalmente para mim, que vivi todos esses momentos. Hoje em dia, até com o próprio celular, é muito mais fácil nós podermos organizar e guardar essas fotos, inclusive um número muito maior delas, não é mesmo? E falando em fotografia, olhem essa fotografia que eu trouxe para vocês. O que representa? Uma cachoeira, uma grande cachoeira, né? Para quem olha essa foto, é isso que ela vai representar. Mas olhe bem no meio da foto. Vocês estão vendo que tem uma pessoa lá no meio do lago? Para essa pessoa, essa foto vai representar muito mais. Vai trazer memórias desse momento onde ela esteve presente nesse lugar tão maravilhoso. Bacana, não é? Outro objeto que trazem muitas memórias é os bichos de pelúcia. Quem aí não tem um bicho de pelúcia que adora e tem o maior carinho por ele? Na aula passada, eu trouxe para vocês esse bichinho de pelúcia. É um bichinho de pelúcia do meu filho. Hoje ele tem 26 anos, mas quando ele ganhou da madrinha dele, ele tinha apenas 4.
E quando ele olha para esse ursinho, ele lembra de todo o carinho desse momento. Eu trouxe hoje, diferente também para vocês, essa coruja. Essa coruja eu ganhei de um amigo muito querido. Ela representa sabedoria e como eu sou professora, ele quis me dar esse carinho. E eu lembro desse momento cada vez que eu vejo esse meu presente, esse meu bicho de pelúcia. O que mais pode nos trazer memórias? Nós também temos esse lugar que vocês estão vendo aí na telinha que podem trazer várias memórias dos lugares aonde os turistas vão visitar algum local. Além das fotos que eles tiram nas viagens das cidades diferentes, eles vão para esses locais, essas barraquinhas que vendem objetos. Esses objetos vão ter significados muito diferentes para quem esteve nesses locais. E é muito comum o turista ir conhecer um local e querer trazer uma lembrança sobre essa experiência. Eu trouxe aqui para vocês algumas lembranças. Na aula que nós falamos sobre isso, eu trouxe esse quadrinho aqui. Esse quadrinho, ele fala de Belgrado. É a capital da Sérvia, um país lá longe. Quem trouxe essa lembrança foi o meu filho, ele esteve lá. Para quem olha, conhece esse objeto, simplesmente sabe que existe esse lugar. Para ele, trazem grandes memórias de quando ele esteve lá. E esse aqui é um ímã de geladeira. Esse ímã é da cidade de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. E eu trouxe para lembrar que estive lá. Assim como esse chaveiro. Esse chaveiro é um jacaré. O jacaré é um animal que representa esse local. E eu trouxe esses dois objetos para lembrar desse momento. Bacana, não é mesmo? E quais mais objetos nós podemos ter? Antes de nós começarmos a falar sobre os símbolos, eu quero trazer para vocês mais um objeto. Livro, professora? Sim, livros. Os livros, eles também são objetos que, conforme a pessoa que os lê, também trazem memórias diferentes. Querem ver como? Na aula que nós conversamos sobre isso, eu trouxe esse livro aqui, Passeando por Curitiba, da Ana Rafa Nunes. E aqui dentro mostra diversos locais aqui de Curitiba. Quem vai ler este livro vai ver quais são esses lugares e vai lembrar de cada um deles. Fala do Parque Barigui, fala do museu. Quem conhece o Museu do Mundo? Todos esses lugares, para quem lê o livro, vai trazer memórias e lembranças diferentes de quem nunca esteve na nossa cidade. Os livros também são importantes. Aposto que todos vocês têm uma história preferida que já ouviu da mãe, do pai, da tia, da avó ou mesmo da professora e que vocês vão levar com muito carinho na vida de vocês e que vão lembrar disso quando vocês forem maiores. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre símbolos. O que é símbolo? Se tudo que nós já vimos até agora trazem memórias, é porque eles simbolizam algo. Mas nós temos símbolos que trazem algumas informações muito importantes para todo mundo da mesma maneira. De novo, objetos, fotos, filmes, desenho, eles podem ser símbolos que representam algo da mesma maneira para todas as pessoas. Tudo o que ele representa, sugere ou substitui por alguma coisa é um símbolo. Nós vimos vários símbolos na aula passada e a importância deles no nosso dia a dia. Desde a arte rupestre, que é aqueles desenhos que tinham nas cavernas, que não tinha ainda a invenção do alfabeto para poder registrar as memórias daquele povo, até os dias de hoje, com toda a nossa tecnologia. Vejam lá na tela para vocês. A primeira imagem é da bandeira do Brasil. Ela tem um significado muito importante, mas só para quem a conhece, e para os brasileiros muito mais. Mas para quem nasceu fora do Brasil e sabe que ela representa o nosso país,
ele sabe olhar para esse símbolo e lembrar do nosso país. Essa segunda foto é da arte rupestre, na época dos homens das cavernas, como eu já comentei com vocês. Nessa época não tinha nenhum alfabeto, que faz com que hoje nós possamos escrever o que está acontecendo. Os estudiosos explicam que esses desenhos, eles contam sobre a vida dos seres humanos na época das cavernas. Era uma forma de registrar a sua existência, numa época em que não havia como fazer além desses desenhos. E que hoje nós podemos saber um pouco sobre a vida deles por conta desses símbolos, desses desenhos. Nós vimos também esses dois símbolos aí da telinha. O primeiro, vocês lembram o que significa? Veneno, perigo, morte. Se nós chegarmos num local onde tem esse símbolo, nós temos que ficar bem longe. E o outro, qual é? É a balança. Simboliza o direito. Quando essas duas balanças estão juntas, iguais, nenhuma acima e nenhuma abaixo, quer dizer que todos têm justiça. Todos têm os direitos e deveres da mesma forma. Esse vocês conhecem, né, criança? Qual é o primeiro símbolo? Do Wi-Fi, isso mesmo, um símbolo muito atual. O segundo símbolo? Esse é um símbolo universal, ou seja, em qualquer lugar do mundo, aonde tiver um talher e o outro sobreposto, vai indicar que ali próximo existe um restaurante. E esse símbolo, ele está extremamente importante nos nossos dias atuais, devido à pandemia que nós estamos vivendo. Quem sabe aí o que ele representa? Lavar as mãos. Isso mesmo. Sempre foi importante, mas nos dias atuais, um pouco mais. Lembram que nós vimos esse livro? É o livro As Aventuras do Bonequinho do Banheiro, do autor Ziraldo. Esse livro traz um personagem que simboliza o bonequinho que tem na frente do banheiro. Pode ser o bonequinho homem ou o bonequinho mulher, e que nos orienta sobre que local é aquele. Lembram que nós lemos esse livro e ele faz diversas passagens aonde ele está de forma diferente e representando, sem falar nada, algo a alguém. Muito bacana esse livro, né? Somente com símbolos. E nós vimos, por último, esse objeto. Quem conhece esse objeto? Bem comum também, né, crianças? É o controle remoto da televisão. E eu trouxe um para a gente poder observar um pouquinho mais sobre os seus detalhes. E eu trouxe um que eu tenho na minha casa e que eu gostaria de mostrar para vocês e lembrar um pouquinho sobre todas as informações que ele traz, ou pelo menos algumas. Nós temos aqui o volume que nós podemos aumentar ou diminuir, o canal que nós gostaríamos de assistir. Sempre tem um comando do Enter, que eu peço algum comando e aperto essa palavrinha. Nós temos os números, onde podemos ir direto para o canal que nós escolhemos. Temos também aqui embaixo com filmes, aonde eu posso parar o filme para ir no banheiro ou pegar uma pipoca, aonde eu posso desligar o filme e assim sucessivamente. Esse símbolo aqui em cima sempre é de ligar e desligar o aparelho. Olha quanta coisa está representada com números e desenhos, ou algumas sílabas. Já imaginaram se todas essas informações tivessem que ser escritas nesse controle remoto? O tamanho que ele deveria ser? Enorme, não é mesmo? Por isso os símbolos são importantes e por isso que nós temos tantos símbolos nas nossas vidas que representam algumas ações que facilitam as nossas ações. Bom, agora nós vamos falar de símbolos que significam algo a mais, símbolos religiosos. Os símbolos da vida, por exemplo, que são representados pela árvore, pela água e pelo sol, são muito importantes. As diversas culturas
idealizaram símbolos específicos para representar o mistério da vida. A árvore, o sol, a água são alguns elementos usados para esse fim. Nós conhecemos também que esses elementos que compõem o símbolo da vida sofrem algumas ações do homem que prejudicam. Então, nós quando lembramos da árvore, nós lembramos da devastação das florestas, do corte irracional, da poluição das águas. As águas são tão importantes, símbolos de vida, e temos que cuidar desse símbolo. Quando nós nos preocupamos com cada um desses símbolos, nós estamos ajudando a equilibrar a qualidade da nossa vida, porque eles estão muito presentes na nossa vida. Nós precisamos ter consciência da importância desses elementos. Em ensino religioso, nós temos também um olhar de respeito, porque eles trazem o poder da divindade. E esse respeito está presente em tudo que nós convivemos. E para usufruir de cada um deles, eu preciso me preocupar com a sua preservação. Nós falamos do sol. O sol, para os povos nativos e para as antigas civilizações como a egípcia, além de símbolo da vida, é um reflexo da divindade suprema. Essa imagem não parece que vem lá do céu? Nas tradições indígenas, principalmente, o sol é o símbolo do poder da vida, porque ele aquece a terra, ele faz crescer as plantas, faz evaporar a água dos rios e daí forma a chuva, que promove a continuidade da vida na nossa terra. E a água, então? Olhe lá na telinha como a água é importante na nossa vida. Para o consumo, quando a gente precisa beber muita água, para a navegação, para a pesca, para a indústria, para o lazer, para a medicina, para a higiene, para preparar os alimentos, para muita coisa, não é, crianças? A água é um bem comum, considerado um patrimônio da humanidade. Ela é a base da natureza. Sem ela, vocês sabiam que não havia vida na Terra? Isso mesmo, por isso nós temos que pensar direitinho e não desperdiçar. O símbolo da água não representa só a pureza, mas também a vida. Quando a gente lembra dessa importância, a gente também pensa que a maior parte do nosso planeta é água e do nosso corpo também. Então, a água é muito importante na nossa vida. E não só na nossa vida. Vocês sabiam que dentro das religiões ela tem todo um significado diferente conforme a religião? Olhem lá na telinha, a primeira religião que eu vou trazer para vocês onde a água é muito significativa, o cristianismo. No cristianismo, a água é utilizada no batismo para simbolizar o renascimento da pessoa, a purificação dos pecados e o início de uma vida nova. No cristianismo também tem a água benta. O padre, na missa, pega um recipiente onde tem água, faz orações e torna ela uma água santificada, aonde ele leva para todas as pessoas que estão ali e que conseguem receber aquilo como uma purificação, uma bênção. Vocês sabiam que a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, menciona a água 442 vezes? Isso mesmo. Além disso, nessa religião, ela está presente no batismo de Jesus, no Rio Jordão. E no Novo Testamento, que é uma parte do livro sagrado da Bíblia, a água viva e a água da vida representam o Espírito de Deus. Isso mesmo, a vida eterna. Aonde mais a água é importante? No islamismo, onde todas as mesquitas, que são os lugares sagrados do islamismo, têm uma fonte de água, normalmente para a ablução. Nossa, professora, o que é a ablução? A ablução é um rito de purificação e a água ela faz parte dentro do islamismo com esses ritos. Existem 3 tipos de abluções, de ritos que usam a água através da lavação do corpo das pessoas. Uma parte delas, a primeira e mais importante, envolve a lavação do corpo inteiro.
é recomendado que todos eles tomem banho antes das orações que eles fazem nas sextas-feiras, que são muito significativas, e também antes de tocar o livro sagrado, que é o Alcorão. O segundo tipo de ablução ocorre antes das 5 orações diárias que eles fazem, mas daí eles não tomam banho do corpo todo. Eles só molham a cabeça, as mãos e o antebraço antes de todas essas orações. E o terceiro e último tipo de rito diz respeito à água quando ela acaba. Como então que eles vão fazer uma purificação sem a água? Sabe com o quê? Com a areia. Isso mesmo, os muçulmanos usam areia para se lavar. Interessante, curioso, não é mesmo? E no judaísmo? Os judeus, eles fazem a lavação das mãos antes e depois das refeições. É obrigatório. Quem não é do judaísmo também é obrigatório, né, crianças? Para a nossa higiene pessoal. Mas para eles tem um significado sagrado. Os fiéis dessa religião, eles citam também o milagre da divisão das águas. Tá vendo aí na telinha essa primeira imagem? Fala sobre essa passagem da Bíblia, aonde a água é dividida e o povo hebreu escapa da escravidão. É uma história que é contada na Bíblia. E também outra história que é contada no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, é dessa segunda foto que vocês estão vendo aí, que conta a história da criação e do dilúvio. Descontente com a ação dos humanos, Deus enviou chuvas torrenciais que duraram 40 dias e 40 noites. Em segurança na arca, Noé, a sua família e 2 animais de cada espécie foram poupados. O dilúvio lavou os pecados do mundo. É o que diz o livro e acreditam os fiéis dessa religião. E o hinduísmo? Olhem lá para essas imagens que eu trouxe para vocês. Essas águas que vocês estão vendo aí é do rio Ganges, que é a maior referência para os hindus. Seus fiéis acreditam que este rio nasce, sabe aonde? No céu. E em várias histórias de deuses e deusas são mencionadas as nascentes dos rios e dos lagos. Para os hindus, a água possui poder de purificação espiritual, sendo assim uma limpeza matinal com água uma obrigação diária, todas as manhãs. Todos os templos, eles se situam perto de uma fonte de água e os fiéis têm sempre que se banhar antes de entrarem nesses templos. Muitos lugares de peregrinação encontram-se à margem de um rio, lá na Índia. E na matriz africana? Nas religiões africanas, a água tem um grande significado. Afirmam que sem a água não existiria vida, energia e força vital. Vocês sabiam? As matrizes africanas, elas veneram a água como manifestação maternal do amor divino, do amor de mãe. Aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, esse amor está representado pela Iemanjá, a rainha do mar. Iemanjá, que é senhora, mãe e deusa das águas, doce ou salgada, podendo morar no mar, nos rios, nos lagos, lagoas ou nas cachoeiras. Nessa religião também se pratica o batismo por imersão. O que é isso? As pessoas que são batizadas mergulham na água e esses fiéis acreditam que quando eles voltam de dentro da água, eles estão batizados, purificados, com uma vida nova. E por fim, a matriz indígena. O que diz a matriz indígena sobre a água? Para a maioria das culturas indígenas, a água é considerada um espírito, isso mesmo, que concede vida a todos os seres que a rodeiam. Muito comum nos cânticos dos indígenas citarem a natureza como pássaros que se banham em rios, espalhando alegria por onde voam. É comum nos cânticos ter essa frase e esse sentido. Os indígenas, eles reverenciam a água como uma morada dos espíritos. E vocês sabiam que alguns acreditam que até mesmo o ser humano veio das águas? Sim. Com tudo que nós aprendemos hoje, vocês perceberam a importância da água na nossa vida cotidiana e também na vida religiosa das pessoas?
Muita coisa, né, crianças? Então, vamos para a nossa atividade do dia? Hoje nós vamos usar alguns símbolos para decifrar o nome de um fiel de uma das religiões que nós conhecemos. Falamos tanto sobre símbolos, então vamos usá-los para decodificar essa carta enigmática. Vocês estão vendo lá na tela que nós temos algumas imagens de alguns objetos? Então, vocês vão olhar para esse símbolo, vão lembrar da palavra que representa e vão formar as sílabas da palavra que nós precisamos descobrir. Lembre-se, a palavra final vai ser de um fiel de uma das religiões que nós conhecemos. Por exemplo, qual é a primeira imagem que vocês estão vendo ali? É da casa. Se eu for escrever a palavra casa e tirar o SA, que sílaba fica? Muito bem, o K. E é ela que nós vamos usar para começar a decifrar a nossa palavra de hoje. Agora é com vocês. Olhem os outros objetos, tirem aquela sílaba que é pedido e peguem a sílaba que vai nos ajudar a descobrir a palavra. Eu aguardo.
Então vamos para a nossa resposta. Da casa, se tiramos o za, fica o cá, como nós já vimos. E a toalha, se eu tirar o alha, fica to. E dos livros, se eu tirar vros, fica li. E da colher, tirando o lher, fica co. Qual é a palavra que se formou? Muito bem, católico, que é o fiel da religião cristã. Muito bem, crianças. Agora nós vamos para o final da nossa aula. Vamos lembrar um pouquinho, então, de tudo que nós conversamos? Hoje nós lembramos sobre o significado da palavra convivência e sobre os diversos lugares aonde convivemos. Aprendemos que nosso cotidiano está repleto de memórias e símbolos. Muitos aprendizados, muitas lembranças de tudo que nós já estudamos. Então vamos lembrar dos nossos recados diários. A nossa aula fica por aqui e não esqueçam que ainda estamos em pandemia. Então precisamos nos cuidar, lavar bem as mãos, ficar em casa e sempre que precisar sair, usar a máscara. Não se esqueçam. Até a próxima!